Yamandu Costa, Ginga, Quarteto Malgani, Alessandro Penese, Marcos Tardelli, Chico Buarque, João Bosco. Aí você começa a falar, você começa a esquecer de muita gente, né? Mas aí tem João Lira, Maurício Carrilho, Rogério Caetano. Meu nome é Lineu Bravo. Eu sou artesão de instrumentos musicais, eu sou luthier. Então vamos lá, tá gravando? Tá gravando. Bora. Meu nome é Lineu Bravo. Eu sou luthier, eu sou artesão de instrumentos musicais, principalmente de violões. Luthier. É uma palavra meio fresquinha, é que não tem uma palavra em português, né? Que é o artesão de alaúde, é o cara que construía alaúde e tal. Então, acabou sendo o cara que trabalha artesanalmente, manualmente, com instrumentos musicais. Ou que constrói ou que repara instrumentos musicais. Na verdade, os alinhamentos dos astros, né? São as coisas que vão acontecendo sem querer. Eu sou filho de marceneiro, meu pai tinha uma marcenaria em casa. E sempre gostou muito de música, sempre teve violão e cavaquinho em cima do sofá, sempre fez parte da paisagem aquilo. E eu tinha muita intimidade com madeira desde criança, desde muito garoto, assim, 8, 9 anos de idade, acho que eu já fazia raquete de ping-pong, tabuleirinho de dama, vivia pegando as madeirinhas que sobravam lá da oficina do meu pai. E depois, com 10 anos de idade, eu comecei a tocar cavaquinho e aí a coisa foi meio natural. Só que eu não trabalhei com isso durante um bom período, quer dizer, eu fiz alguns instrumentos como hobby, restaurei, estraguei muitos instrumentos, etc., de como mexer com madeira. Mas o fato é que madeira é um material vivo, né? É um material orgânico. E além disso tem uma coisa que é o seguinte, não existe uma forma de trabalhar com a madeira, quer dizer, porque ela apesar de ser difícil de ser trabalhada em alguns, ela pode ser trabalhada com qualquer ferramenta. Então tem muitas formas de você chegar num determinado resultado. E no meu caso é isso, a maneira como eu construo meus instrumentos ela é completamente errada. Por quê? Porque eu desenvolvi minha própria maneira de fazer. Eu não aprendi, eu nunca entrei numa fábrica de instrumentos, aliás, mentira, agora vou ter que mudar essa história. Semana passada eu entrei numa fábrica de violões pela primeira vez na minha vida. Eu desenvolvi todo o meu trabalho sem nunca ter trabalhado com outro artesão de instrumentos musicais, sem nunca ter feito um curso de luteria e sem nunca ter trabalhado numa fábrica, porque geralmente isso é uma maneira como os artesãos que eu conheço, os meus colegas, começaram a construir instrumentos. No meu foi tentativa e erro, foi aquela coisa, eu pegava um instrumento, olhava, a minha preocupação não é como é que fizeram isso, a minha preocupação é como é que eu vou fazer isso. Tá? Então, conforme eu vou trabalhando, assim, depois eu começo a descobrir, aí hoje, a internet hoje tem muita informação, aí eu começo a ver tudo que os caras fazem cortando, eu faço lixando. Tudo que os caras fazem prensando com determinada ferramenta, eu faço botando um peso em cima de outra, que é talvez provavelmente o diferencial do meu instrumento, que é o diferencial do meu instrumento. Exatamente. Que você... Já está rodando? Não. Já? Ah, beleza, desculpa. Na verdade tem algumas coisas interessantes que acontecem. Graças. Muito bem. E a gente vai acertando a mão, a gente vai apurando a mão cada vez mais. Né? Então o que acontece? É muito comum um camarada chegar para mim hoje e falar, você tem um violão aí? Eu nunca tenho instrumentos para mostrar, então eu falo, olha, eu estou trabalhando aqui nos instrumentos, a hora que eu tiver um instrumento pronto você vem ver, se for desse tipo de instrumento que você quer ver, ou beleza. O cara vem, ele olha aquele instrumento, experimenta, fala, beleza, é isso que eu quero, faz um violão com essas características para mim. Aí ele entra na fila, ele vai pegar esse violão daqui a 10, 12, 15 meses, ok. Quando ele vem buscar, ele fala, pô, esse violão está melhor do que aquele que eu experimentei. Por quê? Porque eu estou melhor do que aquele que eu era. Né? Tecnicamente, pode ser feito algum ajuste, por exemplo, se você falar, não, eu tenho um toque mais leve, então eu quero as cordas mais próximas, mais levinho para tocar. Ok, eu vou fazer isso, que é uma questão de ajuste. Isso é ajuste, é como se ajustar a posição do banco do carro, quer dizer, você tem a perna curta, você põe... É só isso, né? Não muda mais nada. Agora, o instrumento em si, eu tenho tido essa felicidade, que é o seguinte, o meu instrumento tem personalidade. Estou usando palavras dos meus clientes, tá? Então, assim, o meu instrumento tem personalidade. Então, o que acontece? Dificilmente alguém chega para mim e fala assim, Lineu, sabe o que é? É que eu vi um instrumento não sei onde, eu queria que você fizesse com aquele timbre, com aquela cara. Não, quem chega até mim é porque quer o meu violão. Então, o meu violão é o meu violão, quer dizer, eu não preciso ficar adaptando nada, a não ser esses pequenos ajustes, como eu te falei, né? Que é uma questão mais ergonômica, tal, esse tipo de coisa. Não, existem algumas opções, quer dizer, um violão, um instrumento, ele tem 8, 9 espécies de madeira diferentes dentro
dentro de um violão, né? O violão não é feito de uma madeira só, né? Eu comparo com um carro. O carro é feito do quê? O carro é feito de aço, de vidro, de borracha, de plástico, né, de várias coisas, né? Cada componente do carro tem que ser feito com um material diferente, né? Um violão é a mesma coisa. Um tampo, ele é quase todo feito de madeira, mas madeiras com características diferentes. Um tampo, por exemplo, tem que ser feito com uma madeira muito leve e com uma resistência mecânica muito grande. Aí a gente usa ou abeto europeu ou cedro canadense. Faixa lateral e fundo do violão, que é o que vai dar uma outra característica na ressonância da caixa, quer dizer, tem que ser uma madeira já com maior densidade. Pode ser jacarandá indiano, jacarandá da Bahia, blackwood africano, então tem algumas características, né? A escala tem que ser uma madeira dura que suporte a abrasão da ponta dos dedos para não fazer buraco, então eu uso ébano, e aí, então sempre tem algumas opções. Muito bem. Esta é uma sala que tem uma característica interessante, ela é uma sala desumidificada. Por quê? Porque a madeira tem uma característica que é o seguinte, ela é como se fosse uma esponja. Ela permite que a água, a umidade do ar, entre e saia da sua própria porosidade. E quando o ar está mais úmido, essa madeira fica maior. E quando o ar está mais seco, a madeira diminui de tamanho, ela mingua, ela contrai. E isso não é uma coisa desejável num instrumento musical, porque é feito com peças de madeira muito delicadas. Então, quanto mais tempo a madeira ficar descansando dentro de um ambiente seco, menor a probabilidade desse instrumento, depois de pronto, rachar na mão do cara, sei lá onde é que ele vai estar, num lugar mais seco, mais frio, mais quente. Então toda a madeira que eu uso, ela fica descansando durante alguns anos aqui, e eu vou trabalhando com ela depois que ela já está mais estável. Resumidamente, o processo de fazer um violão não dá para resumir. É muita coisa. Isso aqui, a coisa está muito no começo. Tá? Isso daqui é só um tampo do violão. Só que aqui eu já peguei 2 pedaços de madeira, colei um no outro, que na verdade são 2 pedaços da mesma madeira, e colei, tem uma emenda aqui no meio que às vezes nem dá para ver. Aí, e depois de colado aqui, eu retifiquei a superfície, aí eu abri um canal, coloquei esse mosaico, lixei de novo até chegar na espessura, ou seja, aqui já tem pelo menos 15 operações para chegar nesse ponto que é o começo de um componente do violão. Ou seja, uma vez eu parei para contar quantas peças de madeira tem num violão. Tem de 90 a 100 peças de madeira num violão. Não. Ah, isso é uma coisa legal. Se eu fizer, existem 2 extremos. Se eu fizer um instrumento de cada vez, eu vou perder muito tempo. Eu vou perder tempo demais. Por quê? Porque eu vou ficar muito tempo sem trabalhar, inclusive. Tá? Porque como tem muita colagem, o que acontece? Eu vou botar uma madeira para colando com a outra aqui e só vou poder mexer nisso amanhã. Então eu não vou trabalhar, tem dia que eu vou trabalhar 10 minutos. Né? Aí o outro extremo, bom, vou fazer em série então. Né? Vou fazer 10 tampos, construir 10 tampos, fazer 10 laterais, 10 fundos, 10 braços, eu vou ganhar muito tempo. Só que aí eu vou perder a qualidade porque eu vou perder aquela atenção individual, exatamente. Então o que eu faço? Eu trabalho em vários instrumentos ao mesmo tempo, só que cada um num momento de construção diferente, cada um num estágio diferente de construção. Tá? Então o que acontece? Eu me mantenho o tempo todo ocupado, eu estou sempre trabalhando, mas eu estou sempre trabalhando em coisas diferentes, ou seja, eu estou mantendo o foco individual em cada coisa que eu estou fazendo. Você tudo. Faz contato com a pessoa? Tudo. Você vai lá entregar. Exatamente. O complexo industrial e comercial Lineu Bravo está na sua frente. O departamento de marketing está aqui. O que eu faço é isso. Quer dizer, os meus instrumentos meio que se vendem sozinhos. Eu costumo brincar, né? Eu não faço venda, eu sofro compras. Não, eu faço... Na verdade, eu sou muito conhecido, assim, eu tenho um prestígio, digamos assim. Eu sou famoso no meio do violão, principalmente no violão da música instrumental brasileira. Tá? É claro que eu também tenho clientes violonistas eruditos, etc. Mas o grosso da minha clientela e os meus clientes mais importantes todos, eles são da música popular brasileira. Então aí, principalmente nos violões, eu faço violão de 6 e 7 cordas, eu tenho uma clientela muito importante. E no cavaquinho também, em termos de volume de instrumento, muito menos, até porque tem muito menos gente tocando cavaquinho do que tocando violão, né? Mas assim,
no meio do cavaquinho, dos músicos, dos cavaquinistas, eu também tô bem inserido. Atualmente eu não toco mais nada, né? Mas assim, eu venho da roda de choro, eu sou solista de cavaquinho e de bandolim. O português, Lu, por favor. É da TAP, Transportes Aéreos Português. Qual o tempo de voo São Paulo-Lisboa? Ela, só um minuto, obrigado. Porra! Pois é, eu acho que o fundamento, ou sei lá, se eu fosse resumir o que é, de onde vem essa atividade, eu acho que é um trabalho artístico, embora ele tenha muito de técnico, mas é a busca de um resultado, e é um resultado que é diferente de um pintor. Sei lá, o pintor ele pinta um quadro, ele pode achar aquele quadro maravilhoso ou não, e se você não gostar, o problema é seu, é o que eu quero pintar e pronto, é o que o cara faz. No meu caso não, o que eu faço, ele não é uma obra em si, eu faço, o nome já diz, é um instrumento. O que é? É um instrumento. O objeto que eu faço não é nada se não estiver na mão do cara que vai tocar. Por isso que eu brinco, eu já até falei isso uma vez, né? Eu gosto muito daquela expressão do Djavan, que fala do serviçal do samurai. Acho lindo o serviçal do samurai. Nós,